Boa noite a todos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. É com enorme alegria que novamente estamos reunidos aqui, nessa casa que nos enche de boas vibrações, boas energias. Essa semana eu estava vendo o Paulo Estevão e falei, achei meu caminho de Damasco, né? O meu caminho é aqui, o Centro Espírita. Que nós possamos, nessa noite, serenar os nossos corações, pensar na presença sublime do nosso Mestre, onde Ele se aproxima de cada um de nós, nos convidando ao trabalho. Nesse trabalho, que é nesse nosso planeta, onde precisamos distribuir amor por onde passarmos, levar união, a paz, fazer amizades e sempre semear o seu Evangelho. Que possamos, Senhor, mesmo com as nossas imperfeições, estarmos sempre aptos para o trabalho. Abençoa, Senhor, todos nós, os trabalhadores desta casa, nossos irmãos que aqui não puderam estar, nossos amigos que nos acompanham pela internet, nossos irmãos que sofrem nos hospitais, nos asilos, que todos eles nesta noite nós possamos colocar esses nomes nos nossos corações e a sua presença sublime visitar cada um deles. Envolva, Senhor, também a nossa palestrante da noite, que ela possa ser serena, clara e nos relembrar o seu ensinamento, e que nós também possamos sair daqui melhores do que chegamos. Que assim seja. Essa noite nós temos a presença da Gisele. A Gisele, ela é trabalhadora também do nosso lar da Alta de Souza. Tem uma listinha grande. E essa noite ela traz pra gente, ela vai falar sobre Jesus na Samaria. Então, seja bem-vinda, Gisele. Boa noite a todos. Com muita alegria que nós vemos novamente essa casa, né, sendo recebidos aí com essa simpatia dessas pessoas tão maravilhosas. A vibração dessa casa é muito, muito boa. Tá bom aqui? Tá bom. Perfeito. Então essa palestra eu fiz com base a um texto aqui do Boa Nova, esse livro do Chico, né, de psicografia do Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos. As lições trazidas do Evangelho nesse livro são memoráveis, assim, uma mais bonita que a outra. Para quem gosta de fazer uma publicidade, para quem gosta de vídeo, o Oceano fez todo esse livro gravado. Tem no canal dele todos, né? E fez os diálogos, então é fantástico a gente ouvir, né? Então vale a pena. E aí eu então fiz com base nesse capítulo do Boa Nova, Jesus é a mulher da Samaria. É um diálogo que acho que todos conhecem, mas é sempre interessante ouvir novamente, e a abordagem que Humberto de Campos faz em relação a esse capítulo. Vamos ver aqui, né? Então, lembrando que naquele momento, né, lá na Judéia, né, que Jesus estava aqui entre nós, os samaritanos eram pessoas excluídas da sociedade. Os samaritanos, eles eram considerados sangue impuro, então eles não podiam conviver com os judeus.
e por isso havia um grande preconceito em relação a eles. Eles não podiam se misturar, haviam discussões. Então, é nesse cenário, né, interessante que Jesus, como sendo um marco, né, da inclusão social, justamente da exclusão do preconceito, a maioria das passagens que Jesus nos dá são relativos aos samaritanos, são relativos aos nossos irmãos que à época eram considerados excluídos, né, inferiores, para dizer para nós que o nosso preconceito, né, muitas vezes os nossos conceitos e a forma como nós encaramos o nosso próximo deve ser, nós temos que mudar, né, o nosso olhar, porque Jesus foi o primeiro a reconhecer a inclusão. Hoje, né, a inclusão social, a inclusão, ela vem através da legislação, né? Então a nossa lei, ela traz conceitos para que nós realmente façamos o trato com o próximo de forma igual, de forma amorosa, de forma a não discriminar, né, o diferente. Mas mesmo assim, infelizmente a gente sabe que ainda há o preconceito, por mais de todas as situações, preconceito em relação à mulher, o preconceito N situações, todo que é diferente, a nossa sociedade ainda recrimina. Mas isso Jesus deixou claro que é uma conduta muito equivocada da nossa parte, porque Jesus veio nos ensinar o amor, para que a gente ame. Jesus não falou para que você julgue, para que você olhe o que o outro fez, o que deixou de fazer, o que ele faz ou o que ele deixa de fazer. Jesus não disse para a gente julgar o outro. Jesus disse para que a gente ame o outro. E amar representa, em primeira análise, respeito, tolerância, entendimento, benevolência. Então, o amor, ele vem aí com várias nuances que nós devemos ter em relação ao nosso próximo. E então, nesse diálogo fantástico, né, da mulher na Samaria, né, Jesus estava com os discípulos André, Filipe, e eles estavam ali com fome, né? Eles queriam algo para se alimentar. E Jesus então quis ficar só, junto a um poço, e eles foram então buscar alimentos. Jesus quis ficar ali. E Jesus viu que se aproximou, ele viu que havia um poço e uma mulher estava ali perto daquele poço. E ele então se aproximou daquela mulher, acercou-se e observou, né, que ela estava ali pegando água, e ela também olhou que eles eram judeu e ele se dirigia a ela, ele ia falar com ela. Então que Jesus, né, faz aquele pedido que para aquela mulher foi algo estarrecedor, porque imaginem, nem um judeu se dirigia a palavra com o samaritano. Mas Jesus não só conversa com ela, mas ele pede água, ele pede que ela lhe dê água de beber. Então ela fica assustada, ela fica estarrecida com aquele pedido de Jesus. Imaginem, com aquele olhar inesquecível do mestre, né? Pelo menos as narrativas, a postura de Jesus. E ela fica, imagine a situação daquela mulher, totalmente humilhada, que vivia ali escondida. Então ela pergunta para Jesus: como tu, sendo judeu, me pedes um favor, que sou uma samaritana, sou inferior, ninguém conversa comigo, né? Então Jesus lhe responde: os judeus e samaritanos terão, porventura, necessidades diversas? Ora, nós não somos todos iguais? Será que alguém tem necessidade, talvez em circunstâncias diferentes, mas água é uma necessidade de todos, né?
bem se vê que não conheces os dons de Deus, porquanto, se houvesses guardado os mandamentos divinos, compreenderia que te posso dar da água viva. E ela fica mais ainda, imagine a situação daquela mulher. Então ele estava lhe propondo muito mais do que a simples saciar a sede. Ele estava lhe propondo a água eterna, a água da vida eterna. E ela então, que vem a ser essa água viva, mais estarrecida, né? Inquiriu a samaritana: onde a tens, se a água aqui existente no poço já é super precária, acaso seria maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu desde o princípio? Pergunta a samaritana. Mulher, a água viva é aquela que sacia toda a sede, vem do amor infinito de Deus e santifica as criaturas e envolveu a samaritana no doce magnetismo de seu olhar e continuou: mulher, a água viva é aquela que sacia toda a sede, vem do amor infinito e Deus a santifica as criaturas e envolveu a samaritana num doce magnetismo. Este poço de Jacó secará um dia no leito da terra, onde agora repousam suas águas. A serpente poderá fazer o seu ninho. Não sentes a verdade de minhas afirmativas ante a tua sede de todos os dias? Então Jesus estava olhando para aquela mulher de uma forma diferente. Ele percebia que a sede dela era muito maior do que a simples sede física, era muito mais. Então ele continua: não obstam levares cheio o cântaro, voltarás logo mais ao poço com uma nova sede. E aqui Jesus não fala, continua, não fala da sede física, é dessa necessidade de algo mais, a necessidade que cada um de nós tem, da necessidade da busca à divindade, a Deus, a fé que nos sustenta, o consolo que hoje nós temos através da doutrina. A doutrina espírita é o nosso consolo. Por que é o nosso consolo? Porque a doutrina explica as razões. A doutrina nos diz que nós não estamos aqui hoje por acaso. Não reencarnamos em determinada família ou naquela outra família, mas houve uma programação. As nossas dores, as nossas alegrias, as nossas tristezas, as nossas doenças são frutos do nosso passado. Nós temos um passado e teremos um futuro. E no futuro colheremos o que plantarmos hoje. Então a doutrina, de certa forma, ela nos liberta, mas ela também nos oferece uma responsabilidade pesada até. É uma responsabilidade pesada, porque nós sabemos que não é o outro responsável. Então, enquanto os povos ainda, e eu acho interessante que essa lição desse capítulo do Boa Nova, ela não fala, ela fala de Jesus naquele tempo. Mas se nós olharmos hoje, e que nós vivenciamos hoje, mais de 2000 anos após a vinda do Cristo, o homem ainda continua com os mesmos desejos, talvez num cenário diferente, não naquele cenário da Galileia, mas com os mesmos desejos reprováveis muitas vezes, ainda o orgulho muito enaltecido, a vaidade, o egoísmo. Então, se nós olharmos pouco, crescemos, quando olhamos para o mundo que está a guerra, é fruto
do orgulho, é fruto, né, da impossibilidade das pessoas se conciliarem, serem fraternas, solidárias, né? Então essa água que o Cristo oferece à mulher é a certeza do futuro, é a certeza deste presente necessário ao nosso progresso. Então essa colocação é muito importante para que a gente olhe para os dias de hoje. Imaginemos se Jesus estivesse aqui conosco hoje, como é que nós os receberíamos, né? Ou receberíamos? Será que nós não seríamos também, talvez, tão terríveis quanto fomos no passado? Então Jesus continua, né? Entretanto, os que beberem da água viva estarão eternamente saciados. Para esses não mais haverá necessidade material que se renova a cada instante da vida. Perene conforto lhes refrescará os corações, através dos caminhos mais acidentados, sob o sol ardente dos desertos do mundo. Aqui Jesus fala dessa certeza do futuro. Somente tem conforto no coração e entende que as dificuldades, os caminhos espinhosos, acidentados, fazem parte da existência no mundo onde vivemos, de provas, expiações ainda. Somente quem entende a importância da dor para nós, espíritos ainda renitentes no mal, espíritos que ainda se afinizam com a violência, com a ignomínia, espíritos que ainda buscam o ter em detrimento do ser. Então isso que Jesus oferece é a eternidade, é a certeza de que a nossa libertação, que o Espiritismo nos dá como livre-arbítrio, a nossa libertação a qualquer tipo de dogma, mas ao mesmo tempo a responsabilidade. Quando nós entendemos que a responsabilidade é nossa, isso nos desperta a consciência. Poxa, se toda dor, todo sofrimento é minha responsabilidade, não é do meu marido, não é dos meus filhos, não é da minha mãe, do meu pai, nenhum familiar meu, é meu. Sou eu que sou responsável por isso. Então eu tenho que refletir sobre esse assunto, eu tenho que modificar a minha conduta. Por que aquilo acontece comigo? Porque eu tenho que aprender com aquela lição. Eu tenho que entender que a partir dessa situação de dor, de alegria, de sofrimento, qual seja ela, é que eu vou dar um salto, eu vou beber dessa água viva. E eu vou estar mais forte. Eu vou seguir o meu caminho, caindo, levantando, eu sigo com a certeza e a coragem de que nós jamais estamos sozinhos. Nós sempre estamos amparados, muito mais do que nós imaginamos. Como disse Jesus, né? Sob o sol ardente dos desertos do mundo. É esse deserto de amor, é o deserto que vivenciamos nos nossos conflitos existenciais. Mas é o sentimento, é a certeza e a fé que nos impulsiona para o futuro da nossa pátria. E claro, ela queria essa água. Depois que ele falou tudo isso, ela falou: Senhor, dá-me dessa água. Qualquer um de nós falaria, né? Eu quero essa poção mágica, porque num primeiro momento parece algo que a gente só ingere e pronto, né? Uma mágica. Exclamou a interessada: mas ouve, disse-lhe Jesus. E o mestre então passou a esclarecê-la sobre fatos e circunstâncias da sua vida particular, da sua vida íntima, explicando-lhe, né, o que se fazia necessário
para a sagrada emoção do amor divino que iluminasse a alma, afastando-a de todas as necessidades penosas da existência material. Então Jesus está dizendo a ela a importância do ser em detrimento do ter. Ser, porque nós somos espíritos imortais, mas nós ainda vivemos numa sociedade do patrimônio, das aparências, mais ainda hoje, né, das aparências, numa sociedade onde as pessoas buscam poder, cargos, mas só que quando a gente volta para casa, nada disso tem importância. A gente tem os trabalhos mediúnicos, quando os irmãozinhos sofredores vêm, né, reclamar, dizer do quanto sofre, nenhum espírito vem dizer, porque eu não tive tal título, eu não tive isso ou aquilo. Nenhum dos espíritos reclamam isso. Pelo contrário, eles reclamam porque não amaram mais, não fizeram mais, não cederam, não toleraram, não entenderam que a morte não existe, que a morte é só do corpo. Deixa eu voltar aqui. Opa, estou voltando. E ela, claro, depois de que ela percebe que Jesus consegue perceber a sua intimidade, ele sabia tudo o que acontecia na vida dela, sem que ela falasse uma palavra. Então ela entende, daí ela fala, nossa, vejo que é de fato um profeta de Deus. Meu espírito está cheio de boa vontade e desde muito penso na melhor maneira de purificar a minha vida e santificar os meus atos. Então, com aquele despertar é a mudança de atitude. Nós quando nos deparamos com uma situação qualquer que nos aflija, é essa mudança de chave, né, de conduta, de sentimentos, é esse despertar que nos faz caminhar firmes, não mais cambaleantes, incertos e muitas vezes achando que Deus é culpado, Deus vingativo. Não, nós entendemos. Então nós viramos a chave e nós procuramos modificar a nossa conduta. É o que a mulher entendeu por aquelas palavras. Entretanto, é tal a confusão que observo em torno de mim que não sei como adorar a Deus. Os meus familiares e vizinhos afirmam que é indispensável celebrar o culto ao Todo-Poderoso neste monte. Os judeus nos combatem e asseveram que nenhuma cerimônia terá valor fora dos muros de Jerusalém. E essa questão para nós é muito importante. Como é importante termos uma casa espírita para ver. Como é importante ter uma igreja, um local para orar. Mas mais do que o local, esse local não seria nada se não houvessem as pessoas. Só as paredes, as janelas, poderia ser uma construção magnífica. Mas quem faz o ambiente? É os tijolos? O ouro, né? Quantas igrejas com ouro? Não, somos nós, as pessoas, os espíritos imortais que estamos aqui. Além, é claro, da espiritualidade amiga, que já está aqui antes que nós cheguemos. Já veio, já preparou o ambiente. Mas isso só foi possível porque há a presença de cada uma das pessoas, os corações amorosos, abertos. Esse é o verdadeiro sentido, não é o local, mas nós, o nosso coração, a nossa devoção, o nosso sentimento fraterno, isso faz com que o ambiente esteja cada vez melhor. Então poderia ser aqui, poderia ser na praça, poderia ser em qualquer lugar, desde que haja o amor, desde que haja fraternidade, desde que haja solidariedade. Todo o ambiente é feito desse sentimento. O nosso lar, quando fazemos o Evangelho no lar, nós criamos na nossa psicosfera do lar verdadeiro templo de amor. Quando, né, fazemos o Evangelho toda semana, procuramos cultivar bons sentimentos,
É isso que faz o templo. E ela ficou na dúvida, ela falou, mas aqui uns falam que não pode orar aqui, ou ali não pode, não importa. O que importa é o que nós temos dentro do nosso coração. É o que Jesus... E aí Jesus então diz para ela, as discórdias nessa região têm chegado ao cúmulo. Ainda há pouco tempo um judeu feriu um dos nossos por causa das suas opiniões acerca da comida impura. Já que tenho a felicidade de ouvir as tuas palavras, ensina-me o melhor caminho. E hoje ainda não vemos isso? Infelizmente, né? As diferenças nas religiões, de uma forma talvez menor, mas ainda, né? As diferenças estão muito altas por falta de tolerância. E é interessante que toda essa conversa de Jesus, eu estou vendo ali o horário, né? Vou acelerar aqui ele conversa com ela, com essa mulher, e nesse diálogo ela quer chamar as outras pessoas, os outros samaritanos, para que venham ouvir a palavra do Mestre. Para que todos tomem conhecimento do que ele estava dizendo, porque ela constatou que ele era um profeta. E aqui ele fala, afirma-te que virá um tempo que não se adorará a Deus nem neste monte, nem no templo suntuoso de Jerusalém, porque o Pai é Espírito e só em Espírito deve ser adorado. Por isso, venho abrir o templo dos corações sinceros, para que todo culto a Deus se converta em íntima comunhão entre o homem e o seu Criador. E é interessante que todo esse diálogo aqui com ela, então, nesse momento chegam os discípulos do Cristo, Filipe, André, e eles falam, nossa, mestre, olha quanta gente está aqui, né? Olha que boa tarde que foi essa, quanto ensinamento você ofereceu para esse povo sofrido, para os samaritanos, né? E eles estavam entusiasmados, né? E preocupados com Jesus. Falaram, mestre, você não vai comer alguma coisa? Como? Nós trouxemos alimentos. Ele, não, o pão que eu me alimento vem de Deus. Então ele dizia que ele não precisaria, né, estar se alimentando ali nesse encontro aí com os apóstolos. E então Jesus fala pro André, pro Filipe, fala, sim, muito bom que tem uma multidão de pessoas aqui nos ouvindo, mas agora eu digo a vocês, preste atenção no que essas pessoas... Então, eles começam então a prestar atenção, o que essas pessoas falavam? O que aquele público imenso dos samaritanos estavam lá ouvindo? O que falavam de Jesus? De repente eles ouviram um que falou assim, quem é esse espertalhão aí? Nem a família dele não liga para ele, dizem que ele nem gosta de trabalhar. Esse era um dos comentários. Aí o outro falava, tanto que ele é um espertalhão que quem são os seus seguidores? São esses pescadores. Veja se ele tem algum rei ou algum poderoso. Não, são esses aí que não fazem nada, não trabalham. E começaram várias pessoas esse tipo de comentário. E aí teve um que falou assim, quando eu cheguei aqui ele estava conversando com uma mulher. O que será que ele estava conversando com ela? Aí o outro em tom zombeteiro, será que ele estava querendo convertê-la, levá-la para o bom caminho? E num tom de malícia. E é muito interessante porque esse diálogo mostra. E aí quando os discípulos percebem o que as pessoas estavam falando, eles achavam que ele tinha convertido todo mundo, aí eles ficam tristes, entristecidos, né? E aí eu trouxe até um pedacinho aqui que o mestre diz para os discípulos, e não é diferente do que é hoje, porque nós tendemos a criticar, nós tendemos à maledicência. Numa situação parecida com essa do Cristo, nós teríamos a mesma conduta que os samaritanos ao se referir a Jesus. Então Jesus fala, e serve para nós. Aí ele fala assim,
não vos admireis da lição desse dia. Quando veio Batista, procurou o deserto, nutrindo-se de mel selvagem. Os homens alegaram que em sua companhia estava o espírito de Satanás. A mim, pelo motivo de participar das alegrias do Evangelho, chamam-me de glutão e beberrão. Essa é a imagem do campo, onde temos que operar. Por toda parte encontraremos samaritanos discutidores, atentos aos êxitos e referências do mundo. Observai a estrada para não cairdes, porque o discípulo do Evangelho não se pode preocupar senão com a vontade de Deus, com o seu trabalho sobre as vistas do Pai e com a aprovação da tua consciência. Então essa lição eu achei fantástica, porque muitas vezes a gente pensa, nós estamos no templo, nós estamos no local de oração, mas nós temos uma tendência ainda negativa, uma tendência ainda que quer julgar, que sempre olha o lado negativo, o lado da violência, o lado daquela situação em crítica ao próximo. Nunca nós temos um olhar para elogiar, nunca um olhar amoroso, um olhar respeitoso, um olhar de entendimento. Então serve para nós que estamos na vida terrena para que a gente tenha um outro olhar, um olhar como os discípulos do Mestre, levando o Evangelho. E para fechar aqui a lição, que eu acho que a gente está lá naquele período lá de Jesus, né, lá com os samaritanos, e aí vamos falar um pouquinho de trabalho na seara do Mestre. E eu para fechar a nossa lição de hoje, eu vou falar um pouquinho do livro Os Mensageiros, do Chico, né, psicografia do Chico, do André Luiz, por psicografia do Chico Xavier. A lição que é o Monteiro, é a lição 12 dos Mensageiros. É muito interessante que, eu acho que a maioria já deve ter lido esse livro, ele traz os fracassos, né, daqueles trabalhadores da doutrina. É meio sinistro, né, falar isso, mas a gente, estou relendo e sempre a gente fica refletindo sobre, né? Porque não adianta só ler, só estudar ou só falar, isso é fácil, né? O difícil é justamente mudar as ações. E nesse livro, então, que ele conta o centro de mensageiros, são espíritos que se programaram para reencarnar com a mediunidade, né? Com a doutrinação, com a mediunidade de psicofonia. Então eles ficaram um tempo no nosso lar, o centro de mensageiros fica na colônia espiritual do nosso lar. Então eles ficaram se preparando, e uma lição é mais assim triste que a outra, mas esse do Monteiro, agora que eu estou relendo, eu não lembrava dessa lição, mas aí eu me recordei. Então ele reencarnou com o propósito de ser um esclarecedor, um doutrinador. E quando o André está lá conversando no centro de mensageiros, ele vem então contar a sua história, que ele se preparou durante 20 anos no centro de mensageiros, mas ele acabou se deixando levar pelo cientificismo. Ele fala isso, pelo cientificismo, pelos efeitos mediúnicos, e foi programado com ele médiuns, inclusive de efeitos físicos, mas que ele tinha um compromisso moral com esses médiuns, com o centro. E ele acabou utilizando da mediunidade de esclarecedor, mas como instrumento de pesquisa. E ele atraiu para o grupo dele pesquisadores, cientistas muito cultos. Mas ele desprezava os companheiros, aqueles companheiros de boa vontade, talvez com nem tanta cultura científica, mas com amorosidade. Ele repreendia os médiuns, tinha uma conduta
Isso na análise dele mesmo. Reprovável, tinha uma empresa, ele tratava mal as pessoas. As crianças que às vezes brincavam, faziam bagunça, ele sempre estava brigando com as crianças. E aí ele contando para o André que quando chegava no momento do trabalho mediúnico, ele estava lá, ele participava de 3 trabalhos mediúnicos durante a semana. Ele estava lá falando de amor, mas só que ele não vivenciava aquele amor. Então, chegar só no momento, né, do trabalho mediúnico, e aí foi onde ele foi se afinizando com espíritos inferiores. Muito embora tivesse o trabalho na casa e tudo mais, ele não tinha aquela conduta necessária, né, e obrigatória, vamos dizer assim, para quem está trabalhando com a mediunidade. E ele então acabou caindo. Quando ele desencarnou, ele teve uma angina, porque ele era muito nervoso, e ele acabou desencarnando mais cedo. E ele não foi para o local que ele esperava, né? Ele foi num lugar de sofrimento, de muito tormento, muita dor. E ele ficou revoltado com essa situação, porque ele não aceitava. Ele falava, mas como eu trabalhei tanto na doutrina, 3, 4 vezes na semana, estava lá no grupo mediúnico, e me deixaram aqui, esqueceram de mim. E de tanto ele reclamar, quando ele desapegou um pouquinho, né, da sua materialidade, né, daquele apego à matéria, ele conseguiu ser resgatado pelos benfeitores espirituais e foi lá no nosso lar. E lá no nosso lar, ele estava revoltado. Ele queria uma entrevista com a ministra veneranda. E ela não marcou um horário para ele. Mas, no momento de descanso dela, que a ministra veneranda, não sei se vocês lembram do nosso lar, é aquela ministra que tem não sei quantas 1000 horas lá, que a mulher nunca descansava, né? De tanto atender as pessoas. Então ela, no momento de descanso, ela foi conversar com o Monteiro. E ele disse que quando ela foi conversar com ele ficou 2 horas reclamando. E falou, e chorou, e falou que aquilo não estava certo, aquela situação, que foi uma injustiça. E ficaram, e ele falando e ela ouvindo, sem falar uma palavrinha. Ele reclamou, falou, até cansar. Aí ele contando com o André que a ministra veneranda, olha só o que ela falou para ele. Monteiro, meu amigo, a causa de sua derrota não é complexa, nem difícil de explicar. Entregou-se você excessivamente ao espiritismo prático, junto dos homens, nossos irmãos, mas nunca se interessou pela verdadeira prática do espiritismo, junto de Jesus, nosso mestre. Você viu que ela foi curta, né? Deu a mensagem dela curtíssima, né? Então, a importância da gente estar junto com o Cristo. Lembrando dessa mensagem da Boa Nova, Jesus é a água viva. Ele é o nosso irmão, Ele é o que nos direciona. Jesus é amor. E aí o Monteiro diz, ele fez longa pausa e falou, desde então, minha atitude mudou muitíssimo. Entendeu? Falou para o André. E o André meio sem, entendi sim. E termina assim o capítulo. Então, é interessante porque essas lições nos fazem pensar, refletir sobre as nossas ações. Faz tanto tempo que a gente está estudando o Espiritismo, será que nós estamos estudando o Espiritismo na prática do Espiritismo junto aos homens ou junto de Jesus? Fica a pergunta. Eu fiz para mim essa pergunta e fico tentando responder, viu? Não sei ainda se eu tenho resposta. Mas a verdade é que a gente tem que ter esse olhar amoroso para os nossos companheiros, esse olhar respeitoso, esse olhar bondoso, né? Esse olhar que se deixa envolver, não é egoísta, que não humilha. Quando você vai conversar com alguém, não humilha o outro, fala com amorosidade. Nós somos todos irmãos, nós estamos juntos para evoluir juntos, não é isso? Não é isso?
Então, meus irmãos, a mensagem de hoje era essa. Juntos com Jesus. Jesus é o nosso grande timoneiro dessa embarcação. E Ele está junto de nós sempre. Né? Pensemos nele, vivamos com amor, com a sua luz e com a sua paz. Obrigada. Nós que agradecemos a Gisele pela lembrança e que nós possamos sair daqui nessa noite refletindo, né, sobre todos os ensinamentos, como que está o nosso corpo, até mesmo para a gente receber essa mensagem de Jesus, né? Se estamos limpos, para conseguir também transbordar esse amor. Convido os médiuns para a sala de passe. Hoje não tem o coral, o grupo vocal. Eles falaram assim que hoje não iam cantar para receber, né? Para chamar a atenção, vocês sentirem a falta. Mas o grupo, olha, eu vou colocar a música do grupo vocal para tocar, tá? Agradecendo a presença de todos nessa reunião amorosa e fraterna. Antes de encerrarmos a oração, nós gostaríamos de relembrá-los que hoje é a nossa última quarta-feira, que nós fazemos uma confraternização, relembrando os encontros que o Paizinho, né, fazia em sua casa aqui. Assim que terminavam as reuniões, ele acolhia o palestrante, as pessoas que desejavam descer, conversar um pouquinho. Então nós estamos tentando resgatar esse clima fraterno e nos unirmos mais. Então, assim que encerrarmos, vocês podem descer, que nós vamos ter aqui embaixo um bate-papo com algumas coisas boas para comer, né? Então vamos encerrar o trabalho da noite, essa reunião onde podemos nos aproximar mais um pouco de Jesus. Como ele mesmo disse, nem só de pão vive o homem. E a Gisele veio nos relembrar que ele é a fonte da água viva. Que tenhamos sempre isso em nossos corações gravado, principalmente nos momentos em que essa vida conturbada, agitada, cheia de inseguranças, incertezas, afligirem os nossos corações. Que tenhamos sempre a certeza de que, se buscarmos a sua imagem, o seu amor, a sua misericórdia, teremos o conforto, teremos o alento, teremos as forças necessárias para superarmos as dificuldades, entendendo sempre que somos filhos de Deus, que somos irmãos do mesmo Pai, que estamos aqui para aprendermos a nos aproximarmos como irmãos e a nos amarmos como irmãos, respeitando as diferenças. Que possamos mais uma vez assim, nesta noite, abraçados por esta casa, pelos nossos amigos espirituais, voltarmos aos nossos lares fortalecidos, revigorados, e que por onde passarmos possamos assim ser testemunhas desse amor. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações, em nossos lares, em nossas vidas. E que possamos estar aqui na próxima quarta-feira. Que assim seja, graças a Deus.